Graças à paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo, seja com todos. Bom dia a todos. Eu vou estar trazendo nessa manhã uma mensagem de algo que aconteceu comigo, né? Uma experiência muito forte que eu tive na época que eu evangelizava em presídio. E o título da mensagem é Não temas, eu sou contigo. Então, bom dia a todos. Espírito Santo, eu peço a Ti a Tua direção, instrução, orientação, abro mão do roteiro que eu fiz, eu confio em Ti, venha avivar, explicou Banash, oh glória a Deus, faça-me lembrar. O Senhor sabe que eu fiz um roteiro aqui para não me perder, mas o mais importante é a Tua direção. Instrua-me, orienta-me, testifica àqueles que vão estar assistindo, Senhor, para fortalecer, animar, ajudar, libertar, restaurar. Que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado, testifica essa mensagem, eu te agradeço no nome de Jesus. Então eu criei esse canal aí, morri, entrei no túnel e voltei, com o intuito, né, de contar meu testemunho de ter tido essa experiência de morte e ter retornado. Mas na realidade eu tenho um canal principal onde eu ensino as escrituras, né, dirigido pelo Espírito Santo todos os dias. E conto ali testemunho de ter sido batizado com o Espírito Santo, um arrebatamento que eu também tive, uma experiência muito forte, e outros. E eu convido você a conhecer, é o canal Examinando as Escrituras, eu estou colocando aqui o link. E hoje eu, na realidade, quero voltar no tempo, na época que eu fazia uma obra no presídio lá em Goiânia, e eu ensinava ali as escrituras e ao mesmo tempo eu evangelizava ali preso, né? E na época eu era empresário, e aqueles assim que se destacavam, né, com comportamento, eu tinha uma pequena empresa, então eu dava emprego, né? Eu dava oportunidade para aqueles que queriam, na realidade, mudar de vida. Então, em pouco tempo ali, eu fui conquistando assim a confiança daqueles reclusos, né? Na realidade, são seres humanos, que alguns que erraram, alguns que cometem... Quem é que não erra? Essa é a grande realidade, mas ali estão para poder estar acertando, né, o seu erro com a justiça. Então, eu chegava ali, não julgava ninguém, não queria nem saber quando as pessoas vinham me contar, mas o meu crime não me contratar para isso. Eu não sou juiz, eu não sou advogado, eu vim falar de Cristo. Então ali Deus me usava na simplicidade, na humildade. Eu não ia em nome de igreja nenhuma, eu ia no nome do Senhor Jesus Cristo. Então uma das passagens que eu mais me identifico na palavra de Deus se encontra lá no livro de Isaías, né? Isaías 41:10, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, né? E eu guardava assim comigo, né? Na época eu era novo convertido, né? Hoje não, hoje eu tenho 30 anos de caminhada com o Senhor, mas naquela época eu tinha 1 ano que eu era convertido, estava começando caminhada, e eu ia sozinho para dentro do presídio, né? Eu fui confiante no Senhor, confiando mesmo, confiava, e o Senhor operava ali. Eu vou dizer a verdade para vocês, eu vi ali milagres, eu vi maravilhas dentro do presídio, que eu nunca vi em igreja nenhuma. E o Senhor me usava ali na simplicidade, na humildade, né? Então o povo vendo isso, eles lá se vê que você é usado por Deus, irmão, saia de lá, tinha dia que eu saí de lá esgotadíssimo, eu ia sempre em jejum, foi uma direção que eu recebi, eu sempre ia em jejum, e o povo, né, quando percebe que você é usado por Deus, eles vão e querem oração, e aquilo na realidade cria um desgaste em você, né? Então é uma luta, uma batalha espiritual ali, a gente sente essa guerra espiritual. Então naquele dia eu já tinha terminado ali o trabalho, era 12:00 e pouco, eu chegava lá às 9 e ficava ali, levava uma palavra, pregava, orava pelos presos. Então quando eu dava assim 12:00 e pouco, eu já estava me preparando, e nisso que eu já estou me preparando para sair, eu ouço nitidamente, mas nitidamente,
não temas, eu sou contigo. Eu falei, meu Deus, eu vou confessar para vocês, eu cheguei a pensar assim, pô, será que Deus fala atrasado? Por que isso está me vindo na mente agora? Eu estou aqui sozinho, estou saindo, já está tudo, não está tendo nenhum problema, está tudo tranquilo aqui, o que será? Por que eu estou vendo isso? Então, eu já fui me aproximando, né, para você sair, são 4 grandes portões, né, que você tem que passar. Eu passei pelo primeiro portão, e ali já passei pelo segundo portão. Do segundo portão até o terceiro portão, são mais ou menos 50, 70 metros que você caminha. E nisso que eu saí para caminhar em direção ao terceiro portão, eu vejo um tumulto. Eu vejo um tumulto ali, mais ou menos 9 ou 10 policiais ali envolvidos naquele tumulto. E tinha um homem muito alto, quase 2 metros de altura, e ele jogava ali capoeira, né? Então, quando ele levantava o pé, se pegasse alguém. E um dos policiais ali, ele era conhecido ali porque ele dominava muito bem a arte de karatê. E todos ali juntos, né, para tentar pegar e deter aquele homem, eles não estavam conseguindo. Né? Eles pegavam ali cacetete, mas não estavam tendo êxito. E nisso, aquele tumulto todo me chamou a atenção e eu parei, eu falei, não vou passar perto daquele tumulto, né? Eu vou esperar melhorar para poder continuar indo, porque eu ia passar exatamente ele em frente. Eu falei, não. Nisso que eu paro, aquele homem imenso, lá de onde ele estava, ele me viu. Quando ele me viu, ele esqueceu tudo ali, esqueceu os policiais todinhos, veio na minha direção, me viu que nem um touro. Ele veio igual um touro na minha direção. Sabe quando bate aquele medo, né? Quando eu olhei para trás para ver se era alguém que ele queria pegar, era eu, só tinha eu ali na reta. E aí eu, sabe, paralisei e a perna, mesmo que eu desse ordem, ela não queria andar, e querendo correr não era uma opção. Enfim, quando ele chegou mais ou menos ali uns 5 a 7 metros de distância de onde eu estava, o Espírito Santo, ele me fez lembrar, ele comandará baixar meu Espírito Santo, a palavra que foi dita lá dentro, não temas, eu sou contigo. Ai, irmãos, aquele homem fraco, entendeu? Aquele homem, sabe, aquele inseto, de repente, irmãos, veio uma força sobre mim. Quando eu me lembrei, então quando eu me lembrei, aquela força veio dentro de mim. Então, ao invés de ficar com medo, eu encarei aquele homem. E eu olhei dentro dos olhos vermelhos, que parecia sangue, de tão vermelho que eram os olhos daquele homem. Olhei assim na direção dele, ele olhou assim para mim, e quando eu olhei para ele, e ele olhou para cima da minha cabeça, ele teve ele parecia uma criança com medo. O negócio mudou, o medo que estava em mim parece que passou para ele, porque ele começou a tremer de medo. Ele olhava para mim, né? Não, na realidade, não, aqui, assim, eu via os olhos dele. Quando ele chegou olhando para mim, nos meus olhos, eu vi aqueles olhos vermelhos. Daqui a pouco os olhos dele levantou e ele viu alguma coisa acima de mim, que ele começou a tremer, ele começou a ficar desesperado, e ele foi se afastando para se esconder, foi para trás dos arbustos, para ficar ali escondido, porque ele não aguentava me olhar, e eu tentando entender, todo mundo ali perplexo, olhando, ninguém entendendo nada, né? E aí eu, propositadamente, né, eu olhava para ele assim, né, tipo, e agora? E ele, que coisa assim tremenda, né? E ele se escondia, ele não aguentava olhar para mim. E aí eu fui, né? Você cresce, né? Na situação dessa você cresce, né? Aí eu fui lá e coisa e tal, e tô andando, aí veio os policiais, né? Pai, o que tu fez ali? O que aconteceu? O que tu falou para ele? Eu falei, eu não fiz nada e nem falei nada para ele, não. Eu não fiz nada, não, mas aquele que está comigo...
Aquele que está comigo, esse sim. Aí ficou todo mundo ali, coisa e tal, eu fui para casa. Aí passa eu ia para esse trabalho todo sábado eu estava lá. Aí no sábado seguinte, que eu cheguei lá, né, no presídio, né, as pessoas já me olharam e tal, coisa e tal, já aquele burburinho, coisa toda. Quando eu chego na porta do presídio, já tem uma fila. Eu não sei se tinha 7, eu não sei quantos tinham, 8, uma fila de desviado, né, de pessoas querendo aceitar Jesus, querendo se consertar com Jesus, enfim. Poxa, irmão, nós esperamos aí uma semana para o irmão vir, coisa e tal, eu quero me reconciliar com o senhor. Aí nisso que eu adentrei, né, era um trabalho que eu fazia dentro de um galpão lá, de uma cozinha desativada, né, então era um refeitório desativado. E aí fomos lá, para ir, como deu gente naquele dia, que coisa assim, sabe? O que acontece dentro de presídio, irmão? Não adianta, todo mundo ficar sabendo, todo mundo ficar sabendo. E um comenta com o outro, aquela coisa toda, e ali foi na frente dos policiais, irmão. É claro que tem sempre um presidiário ou outro, etc, que assiste, né? Até funcionário, enfim, aquilo dali circulou no presídio de tal forma que aqueles homens ali foram ali, aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Nisso que eu estou, eu estou orando, eu estou orando ali para aqueles homens ali, trazendo uma palavra, quem adentra ali naquele lugar, irmão, quem adentra naquele lugar, o tal homem lá que causou aquele tumulto lá, naquele... Ele veio, ajoelhou na minha frente, ele de joelho, ele era quase da minha altura. Eu quero aceitar o Senhor Jesus, rapaz. Foi um glória a Deus. Foi uma coisa. Que é levaçu? Então eu trago essa palavra para você, para poder mandar para dizer que não tem nada perdido, não, irmãos. Uma palavra do palavra. E Deus muda a tua situação, às vezes precisamos, irmão, ter nos aproximar de Deus, para Deus se aproximar de nós, deixar aquilo que está atrapalhando, se humilhar na presença de Deus, falar mesmo, foi como eu fiz, eu estou fraquinho, me ajuda a ser erguido, por favor, que o Senhor esteja nesse momento te visitando, te restaurando, te instruindo, te animando, te abençoando, reestruturando você, a tua fé, recalabacebe, te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado, testifica essa mensagem. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, obrigado, Espírito Santo, no nome de Jesus, amém.